Boa noite, sejam todos bem-vindos à palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema hoje é a identificação da consciência eu. A identificação da consciência eu é um tema recorrente nas escolas de mistérios e é um tema fundamental. Podemos colocar ele como um problema, como uma questão tão importante no processo iniciático que ele pode se configurar em algo que precisa ser resolvido. E para que possamos começar a explorar essa questão de uma forma mais precisa possível, vamos abrir ela com uma história que vai nos auxiliar a identificar, vai nos auxiliar a perceber como esse problema se manifesta na humanidade em geral, mas especificamente para o buscador da verdade. Imagine uma situação que um grande empresário ou um artista, enfim, não importa a atividade profissional, é confrontado com um jovem e o jovem vai a ele e faz a seguinte pergunta: quem é você? A primeira pergunta que esse empresário a primeira resposta que esse empresário se dispõe a dar é: eu sou o dono dessa empresa, por trás desses muros. E de forma desconcertante ele recebe a seguinte resposta à sua primeira colocação: eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem você é. Mais desconcertado ainda, o empresário responde: eu sou pai de fulano e fulana e pertenço a determinada família. E mais uma vez, desconcertadamente, ele recebe a seguinte informação: eu não perguntei a que família você pertence, eu perguntei quem é você. E finalmente, quase que esgotado, o empresário responde: meu nome é João Carlos, não importa o nome. E por fim, mais uma vez a resposta é: eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Esses somos nós, amigos. Esses somos nós, com duas percepções. Uma percepção de alguém que se identifica constantemente com o que faz, o que é, a nossa consciência identificada com essas minúcias da vida, com a mesa de trabalho, com o local da vida, e também a nossa consciência percebendo a necessidade de revelar a si próprio, revelar a sua profundidade. Em todas as escolas de mistérios, essa questão foi apresentada de formas adequadas à linguagem do seu tempo, mas em essência ela foi sempre a mesma. E por que essa questão é tão importante e fundamental? Em primeiro lugar, porque a consciência, a nossa consciência, é o principal instrumento de trabalho, é a principal ferramenta de trabalho disponível para o ser humano, para que ele possa interpretar a vida, para que ele possa interpretar a realidade. Mas como interpretar a vida? Como entender a realidade se o anteparo diante da vida e da realidade são os próprios pensamentos, as próprias ideias prontas, os próprios sentimentos, os próprios desejos, que são identificados pela própria consciência. Vamos dar um passo atrás. Na formação da consciência da humanidade, a necessidade de atingir a autoconsciência é o objetivo fundamental de uma maturidade espiritual de um ser humano. Ser autoconsciente é ser um ser que percebe a realidade como um fluxo permanente de ideias, pensamentos e sentimentos. Não a partir de conceitos estabelecidos, pré-estabelecidos, ou como comumente falamos, pré-conceitos. Conceitos que vêm anterior à própria manifestação de um fenômeno. Mas a nossa consciência, quando ela não tem liberdade, e liberdade em relação aos seus próprios conceitos, aos seus próprios pré-condicionamentos, é uma consciência que está identificada. E esse processo é um processo que se dá da seguinte maneira: dentro do espectro de formação da própria vida humana, a consciência é o elemento fundamental, a individualidade é o elemento fundamental. E essa individualidade cria diante do ser humano uma possibilidade maravilhosa de construção de um ser livre e conectado à vida de forma fluídica. Porém, além disso, o ser humano possui a capacidade de criar pensamentos,
de perceber a realidade e sentir, e também, naturalmente, de agir e se apaixonar por aquilo que é objeto da nossa ação. Até então, não existe nenhum problema. Essa é uma faculdade dada ao ser humano a partir dos 3 princípios fundamentais existentes em cada um de nós: o pensar, o sentir e o agir. O aprisionamento ou a identificação, e aí sim, a causa da perda da liberdade é quando nós nos identificamos, quando nós nos aprisionamos, quando nós nos condicionamos àquilo que nós pensamos, àquilo que nós sentimos e àquilo que é o objeto da nossa ação. E esse processo de identificação é um processo que transforma a percepção da nossa realidade de forma absolutamente irreversível, se não houver um processo de desidentificação da consciência a esses elementos. Irreversível por quê? Porque se pensamentos, sentimentos e formas de agir são construções visíveis ou imateriais, mas que estão identificadas com eu, com a consciência, eles, de forma bem concreta, também são os interpretadores da vida. São a forma como a nossa consciência passa a traduzir os fenômenos da vida, como um anteparo, como um óculos. E essa questão, se não for transformada, ela se torna irreversível porque ela passa, ao longo do tempo, a afetar a nossa memória. Toda a nossa memória de experiências, toda a nossa memória de vida passa a ser submetida por esse processo, esse anteparo dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias sensações, que são o tradutor entre a realidade e aquilo que nós percebemos da realidade. E com isso, tudo que guardamos de memórias das pessoas, das situações, e alguns de nós temos inclusive traumas, são percepções enganosas do que de fato aconteceu. Quantas vezes nós não achamos que alguém, por exemplo, nos magoou, e na verdade o que aconteceu foi que a imagem da nossa relação com determinada pessoa, ao ser traduzida pelo conjunto de pensamentos, sentimentos e esse anteparo, chegou à nossa consciência como um tratamento inadequado, como uma falta de carinho. Isso vale para todas as situações da vida. E isso vai se sedimentando na nossa memória de tal forma que nós nos tornamos um ser absolutamente condicionado. Um ser condicionado que construiu, a partir da sua vivência de realidade, uma vivência de realidade repetitiva e sistemática, que é dada pela identificação da consciência com pensamentos, sentimentos e desejos. E essa questão, ela, em um processo espiritual, em um processo de libertação, um processo de busca de liberdade, é a questão fundamental a ser enfrentada. Porque a base diante das quais nós podemos viver um processo de autoiniciação, a base está dentro da liberdade da nossa consciência. Liberdade de perceber os fenômenos e a realidade. E o mundo e o espaço diante do local que pode ser vivido, isso é a própria vida. Nós dispomos da vida, as experiências da vida, para, como num processo de aprendizagem, reconhecemos a realidade. Reconhecemos as energias e o movimento da vida. Mas para isso é preciso uma consciência livre e, naturalmente, a vida. Se a consciência é identificada, ela perdeu essa liberdade. Então, esse processo não se dá. Como vencer a identificação da consciência eu? Como é possível que isso ocorra? Imaginem, e essa imaginação não vai ser um grande esforço para todos nós, porque exatamente como nós funcionamos, imaginem que nós, a partir de um processo de individualização, a partir de um processo em que nós nos tornamos seres capazes de desenvolver uma consciência, e essa consciência é um poder precioso para o ser humano, que é diante dela que a realidade é traduzida para nosso mundo mais interior, nós começássemos a usar os 3 elementos fundamentais, os 3 princípios fundamentais da nossa estrutura anímica, que são o pensar,
o sentir e o agir de forma absolutamente descoordenada. Esse pensar, sentir e agir, ao serem utilizados de forma descoordenada, geram processos criativos inconsequentes. O que significa inconsequentes? Significam processos imaturos, que não conseguem ter uma percepção do objetivo e da fundamentação deles. Então, o ser humano simplesmente cria nuvens de pensamento. Como nuvens de pensamento? E essa ideia de nuvens de pensamento é uma ideia muito poderosa, porque, apesar do desenho aqui ser muito simples, ele dá uma ideia de uma poluição do mundo poluído, do mundo de pensamentos e também do mundo poluído de sentimentos que nós criamos para nós mesmos. E essa criação, embora seja algo possível de ser realizada, ela ganha dimensão e relevância à medida que nós nos identificamos com essas questões. Esse processo de identificação é exatamente esse processo que impede com que nós tenhamos a liberdade para perceber a questão mais importante de tudo, que é exatamente a fonte de onde a nossa consciência pode tirar as suas experiências, que é a vida. Conforme tínhamos dito anteriormente, o tradutor para a nossa consciência das experiências da vida, ele precisa ser um tradutor puro, simples, sem nenhum anteparo que interfira nessa relação. Mas quando esse anteparo, quando esse tradutor é um conjunto de pensamentos, nós, ao contrário de termos a liberdade de vivermos as experiências da vida, nós vivemos de forma condicionada. Nós repetimos sistematicamente as mesmas experiências. E pior, o dito popular diz, vivendo e aprendendo. Mas nesse caso não tem aprendizagem, nenhuma aprendizagem. A vida é um conjunto de círculos que se repetem infinitamente, porque estão sendo traduzidos para a consciência por meio dos pensamentos, dos sentimentos. E eles são a verdadeira porta de entrada da consciência para a vida. E aí, como havíamos dito, toda a memória que temos da vida, todas as análises que fizemos, todas as experiências de pessoas que nos magoaram, que nos causaram bem, da nossa vida profissional, da nossa vida afetiva, ela, quando é submetida a essa regra do conjunto de pensamentos e sentimentos, ela não é pura, ela é impura. E como consequência, ela gera um conjunto de memórias condicionado que se autoalimenta sistematicamente. E aí esse conjunto de pensamentos, ele passa a ter duas origens profundas que precisam ser vencidas. A origem do próprio processo de criação original de pensamentos e sentimentos e as memórias, que levam a consciência humana a reagir instintivamente àquilo que ela já tem como algo guardado dentro de si próprio, mas que não é a realidade. Não é a vivência real. É a vivência traduzida por meio dos pensamentos, sentimentos e desejos. E aí, o processo espiritual, ele começa e se fundamenta fundamentalmente na percepção da realidade. O ser humano precisa ver a vida como ela é. Sem conceito, sem preconceito, sem certo e sem errado. Porque isso também é outro efeito colateral da identificação da consciência eu. A consciência eu é binária. E a identificação da consciência eu também é binária. Certo e errado. Branco e preto. Amarelo e azul. Dia e noite. Dor e alegria. Atacar ou fugir. Diagnóstico feito. Eu ataco se o meu opositor é mais frágil que eu, ou eu corro dele se ele é mais forte. Essa condição binária da consciência natural eu, do animal, ela é resultado do processo de identificação. Mas quando
um candidato a descobrir a origem da vida, a verdade da própria vida, que está na vida, a vida não precisa sofrer nenhuma transformação. Quem precisa sofrer transformação é a nossa consciência, é a forma como nós utilizamos a nossa consciência. Essa é a transformação fundamental proposta por uma escola espiritual. O ser humano recorrentemente fala, minha vida é assim porque o meu país, a minha família, o sistema econômico, o sistema político, sempre transfere a responsabilidade da sua vida para fora. E isso é verdade para um ser humano identificado. Para o ser humano identificado com os seus pensamentos, seus desejos, inclusive com os pensamentos coletivos da humanidade, isso é verdade. Mas, infelizmente, essa verdade entre aspas, ela vai ser reforçada sistematicamente com mais condicionamento, mais repetição, e não há vida, e sim a repetição, condicionamento, agressão, defesa, ataque, fuga, e a vida se esgota. O processo espiritual ele vai dar ao candidato, se ele assim o quiser, a partir de um processo de autoconhecimento, em primeiro passo, reconhecer que não é um ser livre, porque está identificado às suas falsas verdades ou aos seus conjuntos de pensamento e desejo. A partir desse reconhecimento, podemos dizer que a consciência está desperta, assim como diz Buda. A consciência desperta é uma consciência apta a realizar o processo de desidentificação, a libertar-se de si próprio, para então, em terceiro lugar, aprender com a vida. Então, primeiro, esse processo passa por um profundo autoconhecimento dos processos de identificação da consciência, e se esse processo de autoconhecimento resulta em algo concreto, real na vida, o alimentar desses sentimentos, pensamentos, desejos, ele é reduzido. E tudo que a gente para de alimentar, ele reduz, ele perde força, ele perde influência. Por outro lado, tudo que a gente alimenta, ganha força, ganha influência e cresce dentro de nós. E esse processo de redução consciente, clara, a partir de um desejo interior, causa no sistema, na atmosfera individual de cada um de nós, um processo de purificação. E o que sobra? Depois dessa segunda etapa desse processo de purificação, o que sobra é o ser humano, a sua individualidade, o seu instrumento de trabalho, que é a sua consciência, e a vida. E aí sim, vale o princípio popular, vivendo e aprendendo. As experiências da vida, elas deixam de ser repetitivas, mas passam a ser uma espiral de elevação em que a percepção da vida como ela é, fluídica, livre, vai ampliando a percepção da própria consciência da vida. Vida e consciência se ampliam, a percepção se eleva, e então o ser humano ganha uma condição totalmente nova na sua existência, que é abrir mão dessas duas palavras. Identificação e eu. Porque se temos algo a dizer sobre o eu, ele pode ser resumido como identificação da consciência consigo próprio. Esse é o eu. Esse é o eu sou que as pessoas com muito orgulho dizem, esse é meu jeito, eu não vou mudar. Porque não conseguem mudar. Na verdade, é uma acomodação. Como a areia no fundo do mar. Ela se acomoda. Mas o ser que abriu mão por um desejo verdadeiro e legítimo de ganhar a vida, de perceber a vida, ele abre mão da identificação e ganha de prêmio a liberdade dessa condição eu. O que não significa abrir mão da sua identidade, da sua individualidade. Não. O ser humano é um ser com individualidade, que a partir da sua percepção de realidade, ele passa a abarcar não só a si próprio, mas todos ao seu redor, em um trabalho totalmente inovador na história da humanidade. Essa é uma das formas de apresentarmos a proposta da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Vamos fazer uma última finalização dessa nossa palestra,
mas gostaríamos de deixar essa como uma das formas de entendermos a proposta da escola. Enfrentar de frente, de forma muito madura, de forma muito clara, o problema da identificação da consciência eu. Enfrentar para ganharmos a liberdade, ou seja, ganharmos o único instrumento que é fundamental para o ser humano, a sua própria consciência, a liberdade de perceber a realidade. Então, após investigarmos juntos esse problema que é um problema fundamental no processo espiritual, processo de amadurecimento da humanidade, que é o problema da identificação da consciência eu, o problema da identificação com seus pensamentos, seus desejos, é possível dizer de forma bem clara que essa não é a realidade. A realidade da vida não é aquilo que a gente pensa, a realidade da vida não é o que nós sentimos, e muito menos a realidade da vida é aquilo que nós conseguimos inferir a partir desse conjunto, essa estrutura, esse óculos diante do qual nós nos colocamos para tentar traduzir os fenômenos da vida para a nossa realidade interior. É preciso que um processo espiritual avance, é preciso que nós avancemos diante desse problema. E, embora essa seja uma palestra gravada, nós, na próxima segunda-feira, continuaremos a conversar e refletirmos juntos sobre essa questão. E aí abriremos para perguntas, mas hoje, especificamente, uma palestra gravada. Portanto, gostaríamos de deixar uma mensagem final para todos vocês. Amigos, a verdadeira coragem é enfrentar a si próprio. E enfrentar a si próprio não é uma metáfora. Enfrentar a si próprio não é algo, palavras bonitas que enaltecem, mas é uma realidade concreta da nossa vida. O isolamento da consciência eu, o estar sozinho, isolado, desconectado da vida, é uma experiência concreta. É uma experiência real de uma consciência identificada consigo próprio. Porém, uma consciência que busca verdadeiramente a liberdade, que busca compreender a vida, é uma consciência corajosa. É um ser humano corajoso, que vence a si próprio. Ou seja, vence toda a cadeia de desejos, pensamentos, sentimentos e fixações, condicionamentos, pré-conceitos, conceitos que impedem que a vida se manifeste dentro de nós, que impedem que a própria realidade tenha espaço na nossa vida e que nos faz com que nos sintamos num mundo de isolamento, um isolamento ilusório construído a partir de nós próprios. Esse é o grande desafio do ser humano em todos os tempos. Mas esse desafio está borbulhando nas consciências humanas. A necessidade de vencer a si próprio. A necessidade de vencer os seus condicionamentos. A necessidade de vencer a identificação com o seu ego, com a sua estrutura eônica formada por esse conjunto de pensar, sentir, querer e agir. E esse é o convite a um processo de auto-iniciação, a um processo iniciático que é proposto pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, que daremos continuidade a essas nossas reflexões na próxima segunda, quando então teremos a possibilidade de interagir. Uma live que nós vamos poder tirar as perguntas que surgirem aí de vocês. Ok? Muito obrigado e uma boa noite a todos.